Bem, gente, vamos começar. Ontem nós falamos sobre culto infantil, o que é culto infantil, onde e quando fazer o culto infantil. Hoje nós vamos falar sobre planejamento, organização e a liturgia, né, o roteiro que eu vou sugerir para vocês de como fazer um culto infantil, ok? Mas antes vamos orar. Feche seus olhos, abaixe a cabeça para a gente iniciar nossa aula nesse momento com oração, sempre. Querido Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso, aleluia. Obrigada, Senhor, por esse momento, ó Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada, Pai, por nossa saúde, Senhor. Obrigada pela vida de cada membro desse grupo, Pai. Ó Deus, capacita, Senhor, cada um, Senhor. Ó Pai, que todos possam assistir essa aula, Pai, agora ou depois, ó Pai. Mas que o Senhor fale aos corações dessas pessoas, ó Pai. Que o Senhor mostre a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha direcionar cada um, Pai, no seu ministério, conforme as suas necessidades, Senhor. Ó Pai, abençoe essa aula, Senhor, abençoe esse momento, Pai, abençoe a minha vida, Senhor, de todos aqueles que estão assistindo agora e também aqueles que não puderam assistir, Senhor. Ó Pai, que esse curso seja bênção, Pai, para a vida dos nossos irmãos em Cristo, Senhor, e para a minha também. E que muitas crianças, Senhor, sejam alcançadas e abençoadas, Pai, a partir de todo aprendizado nesse curso, Senhor. Obrigada, Senhor, por me usar como um canal para compartilhar, Senhor, todos os conhecimentos, Pai. Ó Pai, que o Senhor continue nos direcionando, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Elaine, Flávia, Regina, Elisângela, amém, amém. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Bem, vamos começar. Como eu expliquei ontem, talvez alguns aqui não estavam, né? Eu já reconheci os que estavam. Como eu expliquei ontem, gente, esse curso ele vai durar uma semana, 7 dias. E a cada dia nós teremos um assunto, né, a ser falado referente ao culto infantil. Porque culto infantil é um tema muito amplo, né? Dentro do tema culto infantil, há várias coisas que precisam ser faladas, ser ensinadas, orientadas. Então, não é só uma aula, né? São várias. Por isso que eu coloquei uma semana, para que todos os dias nós pudéssemos estar aqui, né, juntos, de preferência nesse momento, né, ao vivo, para que a gente possa esclarecer dúvidas, enfim, falar experiências. E eu creio que vai ser uma bênção, tá? Esses dias de aprendizado. Eu separei, né, a cada dia um assunto, de modo que vocês possam acompanhar e compreender da melhor forma possível, tá bom? Então ontem a gente teve a aula inicial, né, sobre culto infantil, o que é um culto infantil, onde e quando fazer. E hoje nós vamos para a parte do planejamento, que é muito importante, tá? O planejamento, ele é, digamos assim, o principal, né, para você começar a pensar no culto infantil. Você já entendeu o que é culto infantil. Então agora você vai ter que planejar um culto infantil. E não é fácil planejar um culto infantil, não é rápido planejar um culto infantil, porém é possível, tá? E é necessário. Então nós não podemos pular o planejamento, não tem como. Eu não posso falar das etapas do culto infantil sem antes começar a falar sobre o planejamento e organização do culto infantil, tá bom? Então eu estou aqui dando aula para vocês, acompanhando uma planilha que eu tenho. E essa planilha aqui, né, da aula, a apostila, melhor dizendo, eu posto lá no grupo para vocês, mas eu vou postar por imagem, porque para postar o arquivo é difícil. Então eu não consegui postar o arquivo de jeito nenhum. Vou postar então a imagem lá no grupo da apostila, tá? Monique, eu posso compartilhar? Pode, desde que você não tire lá a fonte, né, a minha arte, porque foi um material que eu preparei, certo? Então você pode usar esse material para treinar a sua equipe, para passar para outra pessoa, não tem problema nenhum, tá bom? Desde que mantenha lá
a arte, tá? Então eu vou dando aula para vocês, seguindo aqui a apostila para a gente não perder o foco, tá bom? Então, planejamento. Quem faz o planejamento do culto infantil? É uma pergunta que parece óbvia a resposta, mas às vezes não é, né? Tem líderes, por exemplo, que estão delegando para a equipe fazer planejamento. Está errado. Planejamento quem faz é a liderança ou o coordenador do Ministério Infantil ou Departamento Infantil, de acordo com como é chamado na sua igreja. Então, é a liderança, é o responsável, líder ou coordenador, que faz, que monta o planejamento do ministério, tá bom? Isso não deve ser delegado para a equipe. Por quê? Primeiro, o líder tem que planejar, ele tem que saber tudo que ele está fazendo referente ao ministério, como vai ser, o que ele almeja, né? O que Deus colocou no coração dele, para que depois ele compartilhe, né, com a sua equipe o planejamento. E antes de compartilhar com a sua equipe, a liderança ou o coordenador, ele deve passar esse planejamento para o pastor ou pastora da igreja. Monique, mas o meu pastor não entende, mas ele vai entender se você explicar, se você colocar ali o seu ponto de vista, né, a necessidade. E, gente, olha só, eu sou uma pessoa muito organizada, tá? Eu às vezes até faço minhas bagunças aqui, mas eu tenho minha organização. E quem não gosta de organização? Fala pra mim. Quem não gosta de pegar assim, uma folha com planejamento, com todas as datas do ano do ministério, ou então do semestre do ministério? Eu amo. Se eu sou um pastor da igreja e chega para mim uma liderança de um ministério com planejamento anual ou por semestre do ministério, eu vou falar, uau, que pessoa organizada. Agora, não é só planejar. Planejar é mais fácil do que executar, né? É planejar e fazer, executar aquilo que você planejou. Porque também tem muita gente que planeja, mas não cumpre, não faz, não adianta nada. Já aconteceu isso comigo, de eu planejar e ter atividades ali que eu queria ter feito e eu não consegui por várias razões, né? Uma das razões que foram mais fortes, que não dependia de mim, era em relação ao espaço da igreja, à obra e tudo mais. Mas é frustrante, né? Você planejar algo, querer fazer algo e não conseguir. Porém, às vezes não é possível. Mas o que está impedindo o planejamento acontecer? É isso que a gente tem que pensar. Porque se você está planejando, vai vir um passo seguinte que é executar, é colocar em prática, é fazer, é acontecer. Eu não posso fazer um planejamento no ano, aí acabou aquele ano, entrou no outro ano, eu não fiz nada que eu planejei. Acabou aquele ano, entrou outro ano, eu não fiz de novo, eu não fiz nada. Tem alguma coisa errada. É preciso analisar aonde está o erro, tá? Porque senão você vai se sentir uma pessoa frustrada, vai começar a parar de planejar, porque não acontece. E não é isso que Deus quer. Deus não se agrada de desorganização, de falta de planejamento. E eu tinha separado aqui um versículo para vocês. Deixa eu ver. Aqui. Está em Lucas 14, 28. Preste atenção nessa passagem. Diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Ou seja, ninguém constrói uma casa sem antes planejar. Ninguém faz algo grandioso sem antes planejar. Há o planejamento pessoal, há o planejamento financeiro, há o planejamento familiar. Então, há vários planejamentos, né, que é preciso fazer. Elisanara me perguntou se eu posso enviar por e-mail. Posso sim,
tá bom? Quem preferir por e-mail pode enviar, tá? Porém, são muitas pessoas no grupo e eu não vou conseguir dar conta de enviar para todo mundo. Por isso que eu vou colocar a apostila por fotos lá no grupo, tá? Mas quem não tiver como ver por foto, dificuldade, enfim, aí eu posso fazer esse esforço e enviar por e-mail, certo? Então, irmãos, o planejamento é algo que é necessário, tá? E antes de iniciarmos um planejamento, nós precisamos buscar a direção de Deus. Não adianta planejar nada sem buscar a direção de Deus. Não adianta planejar nada sem antes orar. Por que eu estou falando para vocês? Porque você está servindo a Deus. Você não está servindo ao homem. Então é necessário que você esteja, né, na dependência de Deus, buscando a direção de Deus, sabe? A orientação de Deus. Porque se você fizer por você mesmo, se você fizer porque fulano quer que você faça, daquele jeito, né, daquela forma, não vai dar certo, porque não é assim que funciona. Monique, mas eu busco a direção de Deus e Deus não mostra nada, Deus não fala nada. Cuidado! Às vezes Deus fala, Deus mostra, mas você não quer aceitar, você não quer fazer, você quer seguir a tua vontade. E nós não estamos servindo para seguir a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor, amém? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque eu já vi pessoas seguindo moda, né? Planejamento da moda. Ah, tá todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer também. Não adianta. Não adianta, porque cada igreja tem uma realidade, cada igreja, o ministério tem uma necessidade, e em cada igreja vai ser necessário uma estratégia diferente. Então você não pode fazer o que eu faço na minha igreja de modo igual, né, da mesma forma, vai pegar o que eu faço e fazer na sua. Pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que dê errado? Pode. Então o planejamento é de acordo com aquilo que Deus quer, tá? Para o seu ministério, para a sua igreja, para as crianças da sua igreja. É assim que funciona. E o planejamento sempre tem que ter oração. Antes, se necessário, durante e após. Porque nós não devemos fazer nada sem a oração. Não existe nada feito dentro de uma igreja, dentro de um ministério, né, sem antes ter oração. Não existe. Tanto que o culto infantil, antes de ser realizado, a equipe e a liderança, que eu vou falar sobre isso aqui amanhã, ela precisa parar, se reunir para orar. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque nós vivemos uma guerra espiritual, irmãos. Então nós precisamos estar em oração, espírito de oração o tempo todo, antes do culto, durante e depois. Isso não é brincadeira, isso é um assunto muito sério, né? Então, nós precisamos estar sempre em oração, tá? Vai planejar? Ó, agora, nesse isolamento que todos nós, né, estamos sendo forçados a fazer, né, para o nosso bem-estar, muitos estão tendo tempo ocioso em casa, né? Um tempo sem fazer nada. Então, aproveita esse tempo, né? Se você ainda não planejou o seu ministério, aproveita esse tempo para planejar, né? Coloca a cabeça no lugar, se organiza, separa umas horas para isso, faz o planejamento daqui até o meio do ano que vem, faz planejamento aí para um ano. Vai ser maravilhoso para você, porque é muito mais fácil você trabalhar no ministério, né? Servir no ministério, tendo um planejamento, do que você não saber nem o que você vai fazer na próxima semana. Ah, eu não sei nem o que eu vou fazer no próximo domingo, ou no próximo culto. Imagina! E as nossas vidas, né, a minha e a sua, nós temos também outras responsabilidades além do ministério. Eu, por exemplo, sou mãe de 2 meninos, um de 10 e um de 7. Sou casada, tenho minha casa para cuidar, tenho um cachorro. Então, imagina, se eu for deixar tudo para cima da hora. Eu vou conseguir? Não vou conseguir, não tem como. E outra, você faz de qualquer jeito, você às vezes não faz,
já ouvi relatos de muitas pessoas no treinamento que eu dou falando pra mim que chega na salinha, né? Que eu sou contra essa palavra, é sala. Chega na sala e passa filme. Ou então passa um desenho bíblico. Ou então é brincadeira, é desenhar. Ah, não tem como. Isso é falta de planejamento. Isso é falta de organização. Isso é falta de dedicação. Isso é falta de envolvimento. Isso é falta de interesse. Isso é falta de amor à obra. Isso é falta de compromisso com o seu ministério, com o seu chamado. Quem se chama é Deus. Quem se chama não é o pastor, pastora, fulano. Não, quem se chama é Deus. E as pessoas que entram no ministério infantil, porque o outro, né, chamou e tudo mais, tem uma grande chance de sair do ministério porque não foi chamado por Deus, foi chamado pelo homem. Ou terá grandes problemas no ministério porque não foi chamado por Deus, foi chamado pelo homem. Ou também vai trazer, né, muitos problemas para a liderança, o coordenador. Tá? Eu digo isso por experiência e isso é algo que a gente precisa se atentar mais como líder do Ministério Infantil, coordenador do departamento ou do Ministério Infantil, certo? Então, antes de iniciar um planejamento anual ou semestral de temas para culto infantil, porque assim, o culto infantil, o ideal é que você faça por temas, tá? Não faça de forma cronológica, eu vou falar sobre isso aqui. Então, quando você faz por temas, você precisa, aliás, não só por tema mensal, enfim, se for por tema a cada culto, você precisa saber aonde você quer chegar. Qual é o objetivo daquele culto, além da adoração e comunhão com Deus? Eu quero que as crianças conheçam a Deus. Ok. Como que você vai planejar para que as crianças conheçam a Deus? Usando mensagens bíblicas, sermões, pregações, a palavra que você preferir, que falam sobre Deus. Sendo que a necessidade principal das crianças não é conhecer a Deus somente. É importante conhecer a Deus? Claro que é. Mas a principal necessidade das crianças é a salvação. E eu, entendendo que a principal necessidade delas é a salvação, então o objetivo do meu culto, o foco do meu culto vai ser evangelístico. Então eu tenho que, em primeiro lugar, entender o meu ministério. Você tem que pensar nas suas crianças e pensar assim, qual é a necessidade delas? Tem sido pregado o evangelho? Não, então eu tenho que pregar o evangelho. O evangelho tem sido pregado e a maioria já recebeu Jesus como Salvador e tem convicção disso. Então, o foco é crescimento. O foco não é mais evangelístico, o foco é crescimento espiritual, tá? Então, o culto, ele tem focos diferentes. E esse foco, ele vai depender de cada ministério. Na minha igreja é de uma forma, na sua de outra. Na minha igreja, o foco agora já é crescimento. Na sua, talvez, seja evangelístico, porque o evangelho não tem sido pregado. As crianças não têm sido levadas a Cristo. Então, o foco inicial, para quem está iniciando o culto infantil, Monique, eu nunca fiz, ou então eu faço, mas eu nunca olhei para o culto infantil com esse foco. Eu nunca olhei para as crianças da minha igreja com a visão da necessidade espiritual delas, de salvação. Ok, não tem problema. Todos nós erramos, todos nós temos falhas. Como eu falei aqui no início, ninguém nasce sabendo, tá? O problema é a negligência, é você saber o que tem que ser feito e você não fazer. Isso é pecado, porque Deus está vendo, né? E quando nós sabemos de algo, quando nós aprendemos a maneira correta de fazer algo, quando nós entendemos na palavra qual é a vontade de Deus e nós não fazemos, nós estamos em pecado.
E não é mais a ignorância, porque a ignorância é você não saber. Agora, quando você sabe, quando você está num curso como esse, eu estou te ensinando como fazer, você tem que fazer. Porque Deus espera que você faça. Então, a gente não pode simplesmente, é o que eu falei ontem, olhar para os obstáculos no caminho e não fazer nada. Então, joga as pedras de lado, derruba essa muralha e segue em frente. Você já sabe que é culto infantil e agora você está entendendo que você precisa ver qual é a necessidade do seu ministério nesse momento atual para que você possa planejar o seu culto infantil, tá? Isso é muito importante. Então, irmãos, prosseguindo, deixa eu voltar aqui que ele tinha parado. O que você quer, né? Qual é o seu objetivo com o tema? O que você quer que elas conheçam? O que você quer que elas sintam? O que você quer que elas façam? Na minha visão, eu quero que as crianças conheçam a Deus, conheçam a Jesus, conheçam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também não pode ser deixado de lado. É a Trindade. Então as crianças precisam conhecer a Trindade, tá? E ela vai conhecer isso aonde? No culto infantil e vai conhecer também na escola bíblica e também na aula de discipulado. E quando eu falo aula de discipulado, não é só aula de batismo não, tá? Se você tem, por exemplo, na sua igreja 3 encontros por semana com as crianças, esse encontro pode ser EBD, culto e discipulado. Esse discipulado, ele é voltado mais para as crianças que já creram, receberam, aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, tem como você organizar dessa maneira, tá bom? E isso é precioso demais, porque a criança, quando ela recebe Jesus como Salvador, ela precisa crescer espiritualmente. E essa aula de discipulado ajuda muito a criança a crescer, tá? Espiritualmente. Então, eu quero que ela conheça a Deus, Jesus, o Espírito Santo. Eu quero que ela se sinta amada por Deus, né? Eu quero que ela sinta o amor de Deus. Eu quero que ela sinta e ame a Deus. Não só sinta, mas também ame a Deus. Porque o que é o culto? O culto é adoração. Adoração a quem? A Deus. E quem é Deus? Como é Deus? Né? Por que eu tenho que chegar aqui na igreja e cantar louvores a Deus, adorar a Deus? Por que eu tenho que ofertar? Por que eu tenho que ficar sentada aqui 20, 30 minutos, né, a criança, no caso que eu estou falando, ouvindo uma mensagem bíblica? Por quê? Isso tudo tem que ser explicado, tem que ser falado de uma forma dinâmica, né, didática. Isso é muito importante, tá? Então, você precisa orar, em primeiro lugar, e ver a necessidade atual das suas crianças, se é serem evangelizadas ou terem crescimento espiritual, certo? Deixa eu ver aqui. A minha dificuldade são os pais que não levam os filhos na escola bíblica. Como convencer os pais? Olha, como convencer os pais é algo que não tem como partir só do ministério infantil. Isso também envolve o pastor, né? A pastora da igreja. Isso é ministério de família, né? Que tem que trabalhar mais essa parte da conscientização dos pais em relação à criação, né, da vida espiritual dos filhos. Mas assim, eu vou te falar que infelizmente há muitos pais negligentes, né? Há muitos pais que realmente não se envolvem. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Na minha igreja tem culto infantil já há bastante tempo, desde 2015. 2015, 2014, acho que foi 2015. E até hoje, nenhum pai ou mãe chegou pra mim e falou assim: o que meu filho faz lá em cima? Como que funciona esse culto infantil? E isso, assim, alguns é por confiança, né? Confiam muito e nem perguntam. Outros é porque não querem saber mesmo, não interessa, né? Eles vão para a igreja e
participam do culto, os filhos, né, vão para a sala, né, lá para o culto infantil e receber. Então, como que a gente envolve os pais? Né? Como convencer? Não é nem convencer, tá? É conscientizar. A gente não convence. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. É conscientizar os pais da necessidade, da importância de levar os seus filhos para a escola bíblica dominical. Porque é na escola bíblica que a criança aprende, de fato, sobre a palavra de Deus. É um estudo da palavra de Deus. No culto é adoração. Né? Ela vai ouvir ali a mensagem, a palavra de Deus com aplicações para a vida dela. É diferente, muito diferente da EBD. São coisas totalmente diferentes. Então, essa questão da escola bíblica é uma parceria, né? Família com ministério. E essa parceria precisa ser fortalecida, né? Reuniões com os pais, mandar cartilha, né, para os pais, criar um grupo no WhatsApp só dos pais, incentivar os pais a levar os seus filhos. E não tenham, tá, irmãos, peso na consciência em relação a isso. Porque quando nós sabemos que estamos fazendo tudo o que podemos, a gente fica aqui tranquilo. E cabe aos pais essa responsabilidade, né, esse peso na consciência, não é nosso, tá? E isso é uma realidade assim, em muitas igrejas, não é só na sua, é uma realidade triste demais, mas o que a gente pode fazer, né? O amor à palavra tem se esfriado, o amor à igreja, o amor a Deus tem se esfriado. E infelizmente, né, está fora do nosso controle querer fazer com que os pais levem seus filhos. Isso é algo entre os pais e Deus, tá bom? Então vamos continuar, né, em nome de Jesus. É preciso você criar um calendário. Então você vai criar no seu planejamento um calendário. Você já sabe qual é o foco que você quer dar no seu ministério. Amém? Se você não sabe, você vai depois dessa aula pegar uma folha, vai escrever o nome de todas as crianças, vai pensar em cada uma delas e você vai pensar assim, se a criança é salva ou não. Se você nunca pregou o evangelho na sua igreja, se você nunca fez apelo no final de uma pregação, então você não precisa nem pensar nada. O foco já é evangelístico assim, de cara, de início. Não tem nem que pensar, tá? Então você já sabe disso. Agora você vai criar um calendário. E nesse calendário você vai marcar as datas comemorativas. Eu vou postar para vocês lá no grupo as datas comemorativas do ano, que se repete todos os anos. Então você vai marcar as datas comemorativas, tá? Por que é importante você marcar? Porque essas datas comemorativas, dependendo do que você vai fazer, se é uma apresentação, ou se é um encontro com as crianças, ou se é uma atividade externa, né, fora da igreja, ou interna mesmo, mas um dia diferente, enfim, você precisa se planejar também para isso, tá? E tem igrejas que usam, né, essas datas comemorativas, a apresentação e tudo mais, no dia do culto. Mas isso está errado? Não, não está errado de maneira alguma. Mas a apresentação, de preferência, deve ser feita no início do culto, para que você depois tenha um tempo, né, de culto com as crianças. Até porque no culto dos adultos, eles ouvem a apresentação, vê, mas depois o culto continua, né? Então, com as crianças é a mesma coisa. Se apresentou? Ok. Vamos agora, acabou a apresentação? Ok. Então vamos se organizar, todo mundo trocar de roupa se for necessário, né? Dependendo do que for feito. E bora pro culto. Pula aí a parte do louvor, começa na oferta e vai embora, dependendo do tempo que você tem. Mas calendário faz parte do planejamento. Até porque, se você optar, né, se você na sua igreja faz culto todo domingo, você vai escolher um tema e dentro desse tema você vai escolher narrativas para esse tema. Então você tem que saber quantos domingos vai ter cada mês. E isso varia, tá? Às vezes um mês tem 5 domingos, no outro ano ele tem 4.
Então, você precisa de um calendário, certo? Até aqui alguma dúvida? Tem algumas coisas que foram postadas aqui, eu vou falar daqui a pouco, tá? Em relação à liderança e equipe, eu vou falar amanhã, tá bom? Não vou falar hoje não. Deixa eu ver aqui. Faixa etária, também vou falar depois. A igreja que não tem discipulado não é muito ruim não, tá? O ideal é que tenha. Mas o discipulado, ele precisa ter na igreja onde há pregação do evangelho, no culto infantil, no ministério infantil. Então, se há conversão no ministério infantil, é preciso ter uma classe onde as crianças vão aprender as doutrinas, tá? Serão doutrinadas de acordo com a sua denominação. Certo? O que não pode faltar de maneira alguma numa igreja é a escola bíblica dominical para crianças também e o culto infantil. Certo? Então vamos prosseguir. Eu li tudo aqui. Agora vamos para os temas. Tá? Vamos aí montar o nosso planejamento por tema. Como que eu trabalho na minha igreja? Na minha igreja, como nós temos culto todo domingo, eu faço um planejamento mensal. E faço planejamento por mês, mas eu faço um planejamento completo por ano. Então eu faço um planejamento de temas de culto infantil anual. Então, antes de entrar em 2020, eu já tinha o meu planejamento pronto e apresentei ao meu pastor, que viu tudo e autorizou. E antes de mostrar ao meu pastor, eu ainda mostrei para a liderança do ensino da igreja, para que ela pudesse ver se as passagens bíblicas estavam batendo, estava tudo certo, o que podia melhorar, o que não podia melhorar. Né? É uma teóloga e ela é responsável pela parte do ensino da igreja, tanto da IBD quanto do Ministério Infantil. Isso é muito bom, você ter alguém para te auxiliar, né? Como eu aprendi e continuo aprendendo com ela, porque teologia é algo maravilhoso. E eu já peguei muitos livros de planejamento e peguei erros, tá? Erros de tema. Eu não diria nem erro de tema, mas erro das narrativas escolhidas para aquele tema. Eu vou falar sobre isso aqui na sexta-feira ou no sábado, que é a aula sobre sermão, pregação, tá? Vou falar sobre essa questão. Então vamos lá, o tema pode ser evangelístico ou de crescimento. Devem ser escolhidos com base bíblica, irmãos, base bíblica. Me ouviram bem? Base bíblica. Tema tem que ser escolhido com base bíblica. Palavra de Deus. Eu não posso escolher um tema porque fulano, beltrano, ciclano está fazendo tema. E aí quando você vai buscar sobre aquele tema, na palavra não tem. Foi inventado aquele tema e a pessoa tenta achar um versículo que caiba naquele tema e não consegue achar. Ou então acha o versículo, mas não tem a narrativa. E nós não podemos montar um tema, uma pregação em cima de um versículo. A gente monta em cima de uma narrativa, porque tem todo um contexto, ok? Então o tema ele tem que ser escolhido com base bíblica, com base na palavra de Deus. Então saia do modismo. Não fique na internet buscando tema. Pelo amor ao Pai. Ore, Deus vai te dar o tema. Ele vai te mostrar, ele vai te direcionar. As pessoas que vão seguindo o modismo, que vão seguindo o que os outros estão fazendo, são pessoas que não têm uma prática de oração, né? E aí, uma semana antes, ou nem uma semana, né? No dia anterior, no sábado, começa a perguntar como é que faz tudo pro domingo. São pessoas que não têm planejamento. É preciso ter planejamento, é preciso se preparar para isso. O tema pode ser por mês, como eu falei, e dentro desse tema mensal tem as narrativas.
Então eu coloquei aqui um exemplo que eu vou colocar para vocês lá no grupo. Tem muitos temas, eu vou passar para vocês vários temas que vocês poderão fazer, colocar no planejamento de vocês, tá? Então eu coloquei aqui amizade. Um tema sobre amizade. O tema é amizade. Esse tema, quando eu montei esse tema em cima do mês de julho. Porque mês de julho tem o dia do amigo. Acho que é 20 de julho é o dia do amigo. Então eu escolhi, né, eu fiz um planejamento num ano aí, sobre, em cima das datas comemorativas, de acordo com aquele mês, né, que seria comemorado tal coisa. Então eu botei aqui amizade. É o tema do mês, tá? Você pode fazer uma arte com esse tema. Aí, dentro desse tema, você vai escolher as narrativas que tem a ver com o tema. Eu não posso colocar amizade e escolher uma narrativa bíblica que não tem nada a ver com a amizade. Então, eu preciso escolher as narrativas que tenham a ver com o tema. Então, amizade, tá? Eu coloquei 4 subtemas, que são as narrativas, né? E por quê? Porque geralmente o mês tem 4 domingos, às vezes tem 5, né? Por isso que é importante você fazer isso, 20 de julho, muito bem, acertei. Por isso que é importante você fazer o seu planejamento olhando, né, seguindo um calendário, tá? Para você fazer certinho. Então, amizade. Eu coloquei aqui Ruth e Noemi, é o livro todo de Ruth. Davi e Jonatas, que está na passagem de 1 Samuel 18. Os amigos de Daniel, que é o livro de Daniel, capítulo 1 e 3. E também coloquei Jesus e os amigos de Betânia, que está na passagem de João 12. Então você percebe que eu não peguei versículo. Eu peguei uma passagem bíblica, né? Por que é importante a gente pegar a passagem bíblica? Porque nós precisamos entender a passagem como um todo, precisamos entender o contexto, enfim, a parte de pregação eu vou dar aqui uma outra aula, e eu preciso montar meu planejamento de acordo com aquela passagem, tá? Dentro daquele tema, e não por versículo. Quem monta pregação em cima de um versículo tem muita chance de errar. Tá? Vai ter uma pregação falha. Para os adultos é mais fácil. E também não é certo, não. Mas para as crianças, então, é mais difícil ainda. Isso, a amizade de Jonathan Davi. Amizade linda, né?